após um ano de coronavírus, Blumenau já contabiliza 43.715 casos de pessoas que já passaram pelo período de isolamento e não apresentam novos sintomas, considerados como recuperados. E mesmo quem já se recuperou da doença pode sentir as sequelas meses depois. Olha só. Um ano de pandemia. Quando tudo começou, ninguém imaginava até onde iria o coronavírus. Pela primeira vez, o som dos pássaros ficou mais alto que o volume dos carros. Muita gente refletiu sobre o que é mais importante: dinheiro, família, trabalho ou amigos. Para uns, a solidão, para outros, a oportunidade de inspiração. Mas mesmo que a vacina traga a esperança, muitos ainda ficaram com sequelas e ainda vivem com as mudanças que a Covid-19 trouxe. Um levantamento feito pela Universidade de Medicina de Washington, nos Estados Unidos, apontou que 3 a cada 10 pessoas infectadas pelo coronavírus tiveram algum sintoma em até 9 meses após a recuperação da doença. Problemas que podem estar diretamente ligados ao sistema nervoso central ou ao sistema cardiovascular. Começamos então estudos e inquéritos com base não só nos estudos, como também em entrevistas e relatos de casos documentados por mim e por ele. Enviei então para a revista científica, que em 30 dias deu como aprovado, ou seja, deixa sim sequelas. Com relação ao coração, é refutável que nos casos mais graves de infecção existe uma probabilidade de ocorrer sequelas cardiovasculares, como insuficiência cardíaca, infarto e AVC. Antecipamos também os estudos para reconhecer melhor o desenvolvimento da doença, a nível não só das sequelas, mas das probabilidades. Pela primeira vez, o ser humano se sentiu frágil, vulnerável. E o que era obrigatório se perdeu. Pessoas tiveram que se reinventar. Tudo mudou. O coronavírus tomou conta dos espaços mais abertos, das reuniões, dos abraços e do sabor da vida. Tem quem, mesmo recuperado, ainda sofra com alguma mudança no paladar e no olfato, que pode ser irreversível. Alguns estudos sugerem que o vírus do Covid ele pode infectar algumas células próximas aos cílios olfatórios, aos neurônios que recebem os sinais do olfato, ou as próprias células do olfato. E isso o que gera, né? A pessoa perdeu o olfato, não consegue sentir cheiro por um período, tá? Na maior parte dos casos, assim que melhora a infecção, em poucos dias já melhora, o olfato volta, mas para algumas pessoas esse mecanismo pode demorar um pouco mais. A pessoa pode demorar semanas ou até meses para recuperar o olfato. Isso ocorre porque provavelmente foi afetado os neurônios olfatórios ou até o bulbo olfatório, que é a região mais interna no cérebro em relação ao olfato. E a queda capilar durante e após a doença também é um dos sintomas que mais assusta os pacientes e os recuperados. A boa notícia é que esse problema, chamado de eflúvio telógeno, ele não trata-se de uma doença no couro cabeludo, não é uma condição definitiva, e sim uma condição transitória que está acontecendo porque o corpo passou por um estresse fisiológico e metabólico muito grande depois da presença desse vírus no corpo do paciente. E essa condição, que acontece porque os fios que estavam numa fase que a gente chama de anágena, que é a fase ativa de crescimento capilar, eles migram rapidamente por esse estresse fisiológico e metabólico, eles migram rapidamente para a fase que a gente chama de telógena, que é a fase de queda. Saudade, solidão, fraqueza, que leva à tristeza. O psicológico abalado. E quanto mais isolado, mais tempo as pessoas têm e menos podem sair. Hoje vivemos de uma maneira diferente. A saúde mental das pessoas é um dos aspectos que mais se modificou. Danos que mesmo quem não teve o coronavírus pôde presenciar. O excesso de irritabilidade, aumento da agressividade, aumento de emoções como a raiva e o medo, o desgaste e o esgotamento emocional e o aumento dos transtornos ansiosos e depressivos têm prejudicado muitas pessoas
nos últimos meses. E para que você possa passar pelo período que ainda resta de pandemia de forma mais saudável emocionalmente, se cuidando, para que quando chegar ao final desse ciclo difícil que nós estamos passando, você tenha ainda a sua estrutura emocional saudável. Eu tenho algumas dicas para que você possa começar a se cuidar hoje mesmo aí em casa. A primeira é começar a treinar sua mente para perceber os padrões de pensamento, como, por exemplo, a tentativa excessiva de prever o futuro. Eu sei que nesse momento a nossa mente vai muito no futuro pelas incertezas e inseguranças que nós temos ainda na nossa realidade. Mas é importante que você traga algumas perguntas dentro da sua cabeça, como, por exemplo, isso está acontecendo ou está acontecendo só aqui dentro da minha cabeça? Uma outra coisa que ajuda bastante é a gente tentar ajudar outras pessoas à nossa volta. A ação altruísta, além de trazer um bem-estar, uma sensação boa quando você ajuda alguém, libera no seu corpo um hormônio que se chama ocitocina, que é um ansiolítico natural. Pequenas atitudes para pessoas que estão à sua volta, às vezes até escutar alguém no telefone, pode trazer esse conforto para quem você está ajudando e para você mesmo. Tudo é completamente novo. Uma doença que tomou proporções gigantescas. Uma pandemia que ainda está em fase de muitos estudos. Um vírus que mesmo os pacientes que superaram não podem esquecer. E agora o que fica é muito respeito pelos que se foram e uma força que não sabíamos que tínhamos para dar a volta por cima.